É necessário largar a mochila da zona de conforto. Sem dúvida. Agora, só pode largar a mochila da zona de conforto quem está na zona de conforto, porque quem está na barbárie não tem isso, percebe? Então nós estamos falando de 3 situações diferentes. Né? Eu, por exemplo, me encontro numa posição bastante tranquila de poder fazer esse tipo de crítica. Porque o meu trabalho não depende exatamente desse alinhamento. Eu posso ter uma certa margem, eu sou intelectual. Né? Agora, o sujeito que é um professor e que está muitas vezes restrito à questão de programas que ele tem que cumprir, grades que ele tem que cumprir, e que, para cumprir, ele já faz um sacrifício imenso, não tem os meios, é desacreditado, luta contra a corrente com os próprios alunos a quem ele deveria servir, etc. Um ambiente extremamente tenso, político, no pior sentido da palavra, né? Enfim. Gestor de problemas. Exato. E muitas vezes o sujeito simplesmente abre mão das suas esperanças, dos seus sonhos, etc., para uma perspectiva burocrática do próprio fazer, do pensamento e da intelectualidade. Ele não está na zona de conforto. O sujeito que abre, o professor que na sala de aula abre um jornal e deixa a zona correr solta, ele não está na zona de conforto. Ele tem uma crise moral, ele tem uma má consciência em relação ao que ele está fazendo. Né? Ele não está na zona de conforto. Mas, e os alunos também não estão na zona de conforto fazendo aquela bagunça ali, porque eles sabem que eles estão sendo roubados, que eles estão sendo saqueados, que eles não estão sendo providos, não é, daquilo que é a ferramenta do desenvolvimento futuro deles. Então, eu vejo com muita cautela esse certo ufanismo de que somos um país que vai chegar na 5ª potência do mundo, etc., porque isso depende das nossas reservas de petróleo, das nossas reservas de ferro, das nossas reservas de bauxita. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento social e cultural. Nós podemos aproveitar as oportunidades que surgem dessa bolha econômica momentânea do Brasil. Mas, antes de mais nada, fundamental que na interação pessoal, olho no olho, consigamos nos vincular com algo além de mim. Esse é que é o ponto. Talvez uma das maiores crises do sujeito contemporâneo é que ele não consegue se vincular com algo, com ansiedades fora das dele. Ou, pior, se ele encontra as mesmas ansiedades dele em outro, ele fala, não, isso eu já conheço, já bastam as minhas. Percebe? Então a capacidade de fazer vínculo talvez seja o primeiro ponto em que todo esse processo de cidadania, de formação cultural, de ressignificar socialmente e existencialmente o processo de educação e o processo de produção cultural no indivíduo, entre sujeitos. Não sou eu que vou ensinar você a dançar a mesma dança que você está vendo na televisão. Não se trata disso. Se trata de se conectar com as ansiedades, com os desejos, com os sonhos, com as angústias existenciais, históricas do sujeito que está na minha frente e, através da dança, criar um canal de comunicação onde ele vai ressignificar o estar junto e vai ressignificar a própria arte e vai ressignificar outros conteúdos de vida através desses meios. Exato, através desses meios. A arte é um meio de ressignificação. Né? De atualização. De atualização, por que não? Novas leituras. De revolução também, por que não? Poderia reverter esse quadro dizendo o seguinte: se as famílias, os pais, os irmãos, enfim, e estendendo um pouco isso à comunidade, que é uma família ampliada, se a família nuclear e a família comunitária pudessem estar mais próximos, né, incentivando, sendo interlocutores e sendo receptores da produção do processo de formação das crianças, as crianças teriam uma demanda social para voltar para casa, né? Na verdade, voltar para casa e poder chegar com orgulho e mostrar o que ele fez em sala de aula e ser recebido, ser lido, ser visto, porque o ser humano ele é motivado pela recepção que ele tem. Se os pais, de fato, não participarem de maneira muito próxima, não é? E como plateia, como demanda, como interlocutores desse processo, não adianta você ter um ministério. O ministério ele vai colocar mais mesas, mais livros, mais professores, vai pagar melhor. Faz parte. Mas, para que tudo isso faça sentido, o sujeito precisa sair da sala de aula sabendo que ele vai ter com quem conversar e para quem falar, para quem mostrar. Isso é comunidade. Né? Família, amigos, vínculos,
etc. O afeto ainda faz parte do aprendizado. Como diria Paulo Freire, o afeto é a mola mestra. Porque se o sujeito se motiva a aprender, é porque ele tem a sua autoestima, o seu autocuidado, uma visão de futuro contextualizada na comunidade, contextualizada nos vínculos que ele tem. O sujeito sem vínculos, já dizia Epicuro, né? O homem que come sozinho é como o leão e lobo, é uma besta. Né? Então, não adianta você achar, como o mercado diz, que você vai vencer sozinho. Ninguém vence sozinho. Você pode ter seus diplomas sozinho, você pode ter o seu aumento de salário sozinho, mas se você estiver sozinho, você perdeu. É disso que se trata. O resto é demanda. Porque se o sujeito está motivado por um contexto afetivo e de vínculo, ele fala, não, eu vou lá, eu vou fazer. E eu vou fazer bonito, porque quando eu trouxer, as pessoas vão gostar. Isso é normal, é natural, a criança é assim. Né? Muito bem. Ora, mas se eu chego lá e o professor não quer me dar, eu tenho um problema. Por quê? Porque eu tenho para onde levar. Percebe? Porque eu tenho uma diferença para fazer. Porque eu quero exercitar isso. Porque isso faz parte da minha autoestima, do meu autocuidado. Percebe? Trata-se disso. Da própria identidade. Né? Exato. A identidade é o resumo da ópera.